Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à palestra de introdução à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Bianca, que está conosco, a nossa palestrante hoje. Agradecer à professora Cassiana, que organizou essa palestra também. Agradecer a presença dos alunos dos cursos de BSI e Engenharia de Software e também dos demais cursos. Gostaria de estender o nosso agradecimento também aos alunos do professor Anderson Ávila, do curso de Engenharia de Software lá de Londrina. E agora eu vou apresentar a nossa palestrante, né, a professora Bianca, que também é a nossa colega. A professora Bianca dos Santos Fila, ela é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, a Unibrasil. Ela é mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil. Possui pós-graduação em Direito Civil pela Anhanguera, pós-graduação em Direito da Família e Sucessões pela Damásio Educacional, pós-graduação em Advocacia do Direito Digital e Proteção de Dados no Centro Universitário UNA, em parceria com a EBRAD. Ela também é advogada no escritório Fila Sociedade Individual da Advocacia, é professora de Direito nas Faculdades da Indústria, aqui no Sistema FIEP, em São José dos Pinhais, no nosso campus. Ela é sócia na empresa Contador em Dia e membro da Comissão de Inovação e Gestão da OAB, membro da NPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e hoje ela também é palestrante na área de Lei Geral de Proteção de Dados. Gostaria, então, agora de passar a palavra à nossa convidada, a professora Bianca Fila, que ao final da palestra abrirá para perguntas e um diálogo aí com os alunos. A palavra à professora Bianca agora. Oi, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui novamente com vocês, agradecer o professor Silvio, a professora Cassiana, a Faculdade da Indústria, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando, então, um pouco de conhecimento a respeito de proteção de dados. Como o professor Silvio asseverou, no final da nossa palestra, a gente vai, então, escolhendo ali algumas perguntas para poder estar explanando mais sobre esse assunto. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Vamos ver se dá certo aqui. Silvia, você me confirma, tá? Se der certo. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo para vocês, gente? Todos conseguem ver a apresentação da professora? Podem dar um ok no chat, por gentileza? Acho que está ok, professora Bianca. Beleza, então, vamos começar. Vamos falar, então, sobre essa nova legislação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bom, primeira coisa, antes da gente falar sobre a nossa legislação brasileira de proteção de dados, é importante a gente fazer uma revisão sobre alguns pontos no âmbito internacional. O primeiro deles, que incentiva a gente a falar sobre proteção de dados, é o escândalo que aconteceu em 2018, envolvendo, então, a empresa Cambridge Analytica. O que aconteceu? A Cambridge Analytica, ela acabou coletando dados de diversos cidadãos, a grande parte desses cidadãos americanos, mas de outras nacionalidades também, e acabou utilizando essas informações que estavam ali disponibilizadas dentro do Facebook para realizar campanhas de marketing, para mandar informações aos usuários conforme era a intenção da agência. Então, por exemplo, eles analisavam que aquele perfil em si, ele estava mais pró um determinado candidato. Então, eles escolhiam que tipo de conteúdo que seria lançado para esta pessoa. Só que isso daqui, o que foi o grande problema? Quando você participava do teste de personalidade que a Cambridge Analytica lançou dentro do Facebook, por exemplo, como aqueles testes que você faz de horóscopo, teste de, olha, veja como que você vai ser no futuro, esse tipo de coisa que tem lá no Facebook. A Cambridge Analytica, ela coletava não apenas
o seu dado, mas também de toda a rede dos seus amigos. E utilizava esses dados, então, de uma maneira não transparente e sem o consentimento, visando ali o bem maior da empresa, que era o quê? Direcionar um marketing correlacionado à campanha presidencial. Então, aqui, a Cambridge Analytica ela acabou sendo responsabilizada por esse tipo de ação, porque era totalmente contra uma política, uma questão ética de proteção de dados. Um outro ponto importante é o fato de que o Brasil deseja fazer parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E por que é tão importante para o Brasil integrar a OCDE? Porque isso vai nos abrir muitas portas no mercado internacional. Só que para você ser um país integrante da OCDE, você tem que preencher vários requisitos, muitos mesmo. E um deles é que tenha uma legislação vigente no país, um órgão fiscalizador, nós temos, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está atuando, e além disso, tem que ficar comprovado realmente uma efetivação, que nós temos esses mecanismos de efetivação de proteção de dados no nosso país. Então, nós estamos caminhando para, então, poder integrar a OCDE futuramente. E um outro ponto é que em 2018 entrou em vigor a GDPR. O que é a GDPR, gente? É a Regulação Geral de Proteção de Dados adotada pela União Europeia. E essa legislação da União Europeia, ela é uma das mais complexas, mais completas e mais rigorosas com relação à fiscalização de proteção de dados. Então, para que o Brasil ele possa continuar com as suas relações comerciais com esses países que integram a União Europeia, era essencial ter uma legislação de proteção de dados, que as nossas empresas também estejam adequadas, os nossos órgãos públicos. Bom, seguindo aqui, gente, eu coloquei para vocês a indicação de um filme e de uma série super interessante para que vocês comecem, então, a estudar determinados pontos sobre proteção de dados. Fica aqui essa dica para vocês. E um outro ponto que vocês podem estar se questionando é: por que agora falar em proteção de dados? Mas não é bem assim. Nós já tínhamos outras legislações no nosso ordenamento jurídico brasileiro que acabavam abordando o tema de proteção de dados. A única coisa que acontecia é que essas legislações falavam sobre temas que são agora presentes na LGPD, mas eles não conseguiam trazer uma questão de mecanismos para a sua efetivação na prática. Por isso que é tão importante a LGPD. Mas a LGPD, ela não vem para revogar o conteúdo de proteção de dados que está constante em outras legislações. Ela vem aqui com um sentido de completude. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei Carolina Dickmann e o nosso Marco Civil da Internet de 2014. Tanto é que eu coloquei aqui para vocês o artigo 3º, que diz assim: a disciplina do uso da internet no Brasil tem por princípios proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais. Um outro ponto é: a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor? Sim, gente. A LGPD ela já está valendo desde setembro do ano passado. Então, é muito necessário que todos nós, como cidadãos, busquemos conhecer
quais são os nossos direitos, do que se trata essa legislação, e que as empresas, os órgãos públicos, eles busquem, então, estar se adequando a esta norma, a esta lei, para respeitar todos aqueles direcionamentos que são trazidos, porque ela já está valendo. O que tem aqui de ressalva é com relação à aplicação de sanções pelo órgão fiscalizador. E qual que é o órgão fiscalizador da LGPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD, ela vai poder fiscalizar como que está sendo, então, aplicado a LGPD, por exemplo, dentro de determinado órgão ou dentro de determinada empresa, e ela poderá instaurar um processo administrativo para averiguar esta investigação. E, ao final, constatando, então, fazendo ali o levantamento de todas as informações sobre aquele caso, ela poderá aplicar determinadas sanções que nós vamos discutir no final da nossa palestra. Com relação à aplicação das sanções, a Lei 14.010 de 2020 acabou deixando a aplicação dessas sanções apenas para 1º de agosto deste ano. No entanto, tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 500 de 2021, que tem por objetivo postergar mais um tempo essa entrada das sanções. Então, eles querem lançar para 1º de janeiro de 2022 a aplicação dessas sanções administrativas pelo órgão fiscalizador, no caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos começar analisando o disposto no artigo 1º da LGPD, para compreender de fato a quem se aplica a LGPD. Olha só, essa legislação ela vai ser aplicada quando uma pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado realizar o tratamento de dados pessoais. Então, aqui, nós estamos falando de toda pessoa jurídica. Estamos falando de todos os órgãos, inclusive das pessoas físicas que venham a realizar o tratamento de dados pessoais. Além disso, gente, um ponto a se averiguar é quando que a LGPD ela deve ser aplicada. Primeira coisa, a LGPD, ela diz respeito à proteção de dados não apenas no âmbito digital, mas também no âmbito físico, naqueles papéis que nós temos, como, por exemplo, um formulário de uma clínica, onde você coloca determinadas informações pessoais suas para que isso te possibilite, então, o acesso a uma consulta médica. Esse tipo de formulário, ele também deve estar sendo tratado de acordo com a LGPD, não apenas aqueles dados que estão registrados em um banco de dados, em um sistema, em uma nuvem. Com relação ao aspecto de territorialidade, a LGPD ela vai ser aplicada quando o tratamento de dados for realizado dentro do território brasileiro. O que significa isso? Por exemplo, essa clínica de saúde, essa clínica onde tem várias modalidades ali de atendimento, de otorrino, ginecologia, de oftalmologia. Esta clínica, ela está dentro do território brasileiro e está tratando os dados pessoais dos seus pacientes dentro do território brasileiro. Então, ela entra nessa primeira hipótese. A segunda opção é a atividade de tratamento que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no território brasileiro. Então, pensa, por exemplo, um site de roupas
que está ofertando esses produtos para os brasileiros. Quando você tem esse objetivo de oferta, de um fornecimento de bem ou serviço no território brasileiro, esse site, por mais que ele está localizado fora do Brasil, ele precisa estar respeitando a LGPD. E a terceira opção, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados dentro do território brasileiro. Pensa na seguinte hipótese, o Facebook. O Facebook, ele coleta os seus dados dentro do território brasileiro e ele vai realizar o tratamento desses dados lá fora, na sua sede, provavelmente na sede que está localizada na Califórnia. Então, da mesma forma, ele precisa estar respeitando a LGPD, porque ele pegou esses dados dentro do território brasileiro. Outro ponto, a LGPD, nesse caso, então, é aplicável para proteger dados de empresas? Não, os dados empresariais aqui não vão ter proteção pela LGPD. Por quê? Lá no artigo 1º, nós vimos que a ideia é trazer proteção para os dados pessoais. Os dados pessoais, eles sempre vão dizer respeito aos dados de uma pessoa física. Então, até coloquei aqui para vocês o exemplo, quando você entra no site, aqui é o site da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Nós temos o telefone comercial deles, o endereço comercial, poderia ter também o CNPJ. Essas informações empresariais, elas não possuem proteção pela LGPD, porque não são dados de pessoa física. E o que é tratamento? Eu falei tanto aqui com vocês, tratamento de dados pessoais realizado por pessoa jurídica, de direito público, de direito privado. O que é tratamento? A própria LGPD traz para nós isso lá no seu artigo 5º. O tratamento é toda a atividade que você realizar com relação àquele dado pessoal. Então, desde o primeiro momento, quando você coleta aquela informação, seja uma coleta em meio físico ou uma coleta em meio digital, você só pelo fato de coletar o dado, você está realizando uma modalidade de tratamento daquele dado pessoal. E assim por diante. Por exemplo, aqui, o próprio processamento do dado, o seu armazenamento, a eliminação do dado pessoal também é uma forma de tratamento. Agora nós vamos falar sobre 2 pontos muito importantes para a gente conseguir compreender de fato a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é um dado pessoal? O dado pessoal é toda a informação que seja relacionada à pessoa natural, que a torne identificável ou que a identifique propriamente. Como assim? Pensa o seguinte, o seu CPF, o seu título de eleitor, o nome dos seus pais, o seu endereço residencial, o seu número de telefone, o seu e-mail. Essas informações, elas conseguem te identificar, ou então, se você analisar um conjunto de dados pessoais, esse conjunto de dados pessoais pode te tornar identificável. Então, por isso vem aqui a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, toda vez que ocorrer isso. E uma outra hipótese é o dado pessoal sensível. Quando nós falamos de dado pessoal sensível, é necessário aqui uma proteção ainda maior com relação ao tratamento dessa modalidade de dados. Por quê? Se os dados pessoais sensíveis, eles forem por um acaso tratados por pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações e essas pessoas não autorizadas utilizarem
essa informação, por exemplo, de forma a gerar para aquele titular de dados uma situação discriminatória, uma situação vexatória, isso pode acabar gerando uma situação de incidente envolvendo dados. Então, pode acabar gerando reflexo em uma ação judicial por danos morais, por exemplo, em N situações. E a lei traz para nós o que é um dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível é todo aquele dado que fala sobre a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, a opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso que você faça parte, ou então de caráter filosófico ou político, os seus dados de saúde, ou então os dados correlacionados à sua vida sexual, o dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. E a lei ainda traz um tratamento especial quando falarmos em dados de menores, incluindo aqui crianças e adolescentes. A LGPD, ela não traz esse conceito do que é criança, do que é adolescente. Por quê? Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já traz isso para nós, que a criança é aquele com 0 até 12 anos incompletos, e o adolescente é aquele com 12 anos completos até 18 anos incompletos. Toda vez que a gente falar de tratamento de dado de criança e adolescente, é necessário uma atenção ainda maior. Por quê? Porque sempre esse tratamento ele deverá estar correlacionado ao consentimento específico e em destaque, que deverá ser dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, pensa na seguinte hipótese. Você está realizando o processo de admissão de um funcionário dentro da empresa. E você tem como um dos benefícios da sua empresa a concessão ali de um benefício de saúde. Então, para que aquele empregado, que está entrando na sua empresa, ele possa usufruir do plano de saúde conveniado, ele vai ter que passar o dado dele, pessoal, e vai ter que passar os dados também dos seus dependentes. E como que vai funcionar isso sob a égide da LGPD? Primeiro ponto, quando a gente falar do dado, por exemplo, do filho deste empregado, você vai ter que dar um termo para ele assinar, porque ele é o responsável, ele é o pai daquela criança. Então, ele está concedendo os dados daquela criança ou adolescente e dando, então, a sua autorização para o tratamento, de forma específica e em destaque. E quando se tratar, por exemplo, do dado do marido dessa empregada que você está contratando, você vai ter que dar um termo para ela entregar para o marido. E o marido vai ter que autorizar, então, o tratamento dos dados dele nesse plano de saúde no qual a empresa tem um convênio. Por que ela não pode simplesmente ela apenas conceder esse consentimento para o tratamento dos dados pessoais? Por quê? Porque você só consegue conceder aquilo que te pertence, os seus dados pessoais. Então, ela autorizou do filho, porque ela é a mãe, é a responsável legal, e no caso do marido, ele tem que autorizar, tem que ter essa autorização específica dele. Vamos falar aqui, gente, sobre os princípios que regem a LGPD. Porque se a empresa, se o órgão público, ele não respeitar algum dos princípios, ele também vai poder ser responsabilizado por isso. O primeiro princípio que nós temos é o da finalidade.
E o que significa isso, né? Princípio da finalidade no tratamento dos dados pessoais. Toda vez que você quer realizar o tratamento dos dados pessoais daquela pessoa, você precisa apresentar para ela algumas informações. E você precisa ter um propósito para aquilo, um propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular. Então, vamos pegar o seguinte exemplo aqui. Estamos falando sobre finalidade. Bom, vamos pensar que aqui você está coletando os dados da Maria. Você está coletando os dados pessoais da Maria, por quê? Porque ela está realizando uma compra de um determinado produto com você. Então, você, loja, você, empresa, você está informando ela que para a finalização daquela compra, para a entrega daquele produto, é necessário aqueles dados pessoais, como o nome completo, o CPF dela, o número de telefone, o e-mail dela, o endereço, para que aquilo se efetive. Agora, se por acaso ela te deu esses dados naquele momento específico apenas para conseguir comprar aquele produto. Isso que foi informado para ela. Agora, se você começa a tratar esses dados sem o consentimento dela para outra finalidade, como por exemplo, marketing, você desviou a finalidade, você não informou ela que você realizaria isso. É a mesma coisa com relação ao compartilhamento de dados com parceiros. Isso também tem que estar de forma bem clara e específica, informada ao seu titular de dados. O que é você realizar uma atividade de tratamento de dados de forma adequada? Nosso segundo princípio. Quando você vai lançar essas informações no teu sistema, você realmente tem que especificar que você coletou aquele determinado dado para aquela finalidade, para que no decorrer do tratamento você não acabe utilizando ele de forma indevida, como por exemplo, para um marketing que aquela pessoa não consentiu. E a necessidade, isso daqui é você parar para analisar quais dados são de fato necessários para aquele suposto tratamento. O que acontece? Quando nós falamos em necessidade, nós falamos do mínimo necessário para a realização daquelas finalidades. Vamos pegar o exemplo de um processo seletivo para determinada vaga dentro da sua empresa. Naquela ficha de cadastro, aonde você vai então solicitar algumas informações daquela pessoa que vai estar concorrendo a determinada vaga, você tem que analisar quais dados você está solicitando ao candidato. Será que todos aqueles dados que estão na ficha são necessários no momento ali de pré-seleção? Será que algumas perguntas não teriam que ser direcionadas apenas para aqueles que forem selecionados para serem contratados? Então, pensa o seguinte exemplo. A Maria está participando de um processo de seleção. Esse processo de seleção é para uma vaga de recepcionista. Quando você está contratando para uma vaga de recepcionista, você precisa pedir lá no cadastro de seleção qual é a carteira de motorista que ela tem? Se ela tem carteira A, B, C, qual que é o título de eleitor dela? Será que naquele momento você precisa daquelas informações? Pense, o título de eleitor talvez você só vai precisar pedir de fato no momento da contratação. Não é agora para ela simplesmente se inscrever e participar daquele processo de seleção. Por quê, gente? Quanto mais dados vocês pegarem
isso você vai ter um maior trabalho para estar gerindo esses dados. Então, se você puder não coletar dados desnecessários, é o ideal. Princípio do livre acesso. O que significa isso? As empresas têm que buscar garantir, também os órgãos públicos, que os seus titulares de dados, eles tenham aqui garantido uma consulta facilitada e gratuita sobre como que os seus dados são tratados, a duração do tratamento, quais dados pessoais você tem dele. Então, tem vários sites já que eles permitem isso. Você entra lá no login e você consegue ter acesso a todos os dados pessoais que a empresa tem seu. E aí você consegue, inclusive, estar corrigindo algumas informações. E aí já correlaciona com o próximo princípio, que é da qualidade dos dados. O que significa isso? É você priorizar a exatidão, a clareza dos dados, a atualização desses dados pessoais que você está tratando. Como assim? Pega aqui um setor que realmente se preocupa com isso, o setor de saúde. Toda vez que você liga no seu plano de saúde para você agendar uma consulta, para você tirar alguma dúvida, a primeira coisa que eles vão fazer é conferir se os seus dados estão devidamente atualizados. Eles vão te perguntar se o seu CPF é aquele, se você ainda está residindo naquele determinado endereço, qual que é o seu telefone celular para contato. Eles estão garantindo que as informações que eles tratam a seu respeito realmente são exatas. Por quê? Se não estiver exato, gente, você pode estar sendo prejudicado. Por exemplo, você pode estar encaminhando um boleto de cobrança de determinada dívida para um endereço desatualizado. O princípio da transparência. Esse princípio é que ele vai gerir absolutamente tudo, todos os contratos, todas as políticas, seja que política de segurança da informação, política de proteção de dados, de privacidade. Gente, a transparência é essencial. E o que significa isso? Significa você entregar, você informar ao seu titular de dados o que você está fazendo com os dados pessoais dele, de que forma ocorre esse tratamento, por quanto tempo ocorre o tratamento. É você realmente informar tudo aquilo que é essencial, que diga respeito ao tratamento de dados pessoais. E até coloquei aqui para vocês que essa questão de transparência, ela já estava também prevista no próprio Marco Civil da Internet. O próximo princípio que a LGPD traz para nós é o princípio da segurança. É necessário investir em medidas técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais que possam gerar, então, a destruição de dados, a sua perda, a alteração, a sua comunicação indevida. Então, o que significa isso? É dentro daquela organização parar para analisar se realmente está sendo investido em sistemas de tecnologia da informação, se tem um controle gerencial, por exemplo, um controle de acesso. Quais são as pessoas que acessam as informações financeiras da empresa? É realmente apenas o setor de financeiro que tem esse acesso através do login? Ou outras pessoas de outros setores também conseguem acessar essas informações? Quando o funcionário ele sai da empresa, a empresa ela se preocupa em gerir de fato que aquele login ele foi revogado,
que ele não está mais funcionando, que o ex-funcionário ele não vai mais conseguir acessar ao sistema da empresa, isso é essencial para você tentar, então, garantir a proteção de dados dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus fornecedores. O próximo princípio está muito correlacionado com isso, que é o princípio da prevenção. Significa a sua organização, ela não esperar que ocorram determinados incidentes envolvendo proteção de dados para que ela pense nisso, investir nisso, mas sim que ela haja de forma preventiva, antes tentando evitar que ocorram, então, incidentes. E o princípio da não discriminação é que as organizações não realizem o tratamento de dados de forma discriminatória, de forma ilícita. Então, por isso também a gente tem que parar para pensar em determinados momentos se algumas informações elas são realmente necessárias de serem coletadas naquele momento. Será que você coletar uma informação sobre raça ou etnia da pessoa é necessário quando você vai fazer uma análise de crédito para concessão ou não de um financiamento? Não, não é necessário. Porque se for levado em conta essa informação, isso pode acabar gerando, então, um tratamento discriminatório. Princípio da responsabilização e prestação de contas. O que é isso? Você tem que ter registro. A sua organização tem que ter o registro de absolutamente tudo que ela faz envolvendo proteção de dados pessoais. Então, por exemplo, quando nós falamos do funcionário, o funcionário você tem que ter ou no seu sistema ou na sua planilha um gerenciamento sobre os dados pessoais que são coletados. Pensa o seguinte, se você trabalhar com uma planilha, você vai poder ter, então, uma aba falando de quais dados pessoais que foram coletados no primeiro momento, ali naquela situação de candidatura à vaga. Depois, você vai colocar uma segunda aba falando quais foram os dados pessoais coletados para a admissão deste empregado. Depois, você vai colocar uma outra aba sobre dados pessoais que foram coletados no decorrer do contrato de trabalho. E por último, você vai colocar uma aba falando sobre a saída deste empregado da empresa. Quais dados foram coletados? Então, aqui você tem um controle, você tem um sistema. Por mais que seja, por exemplo, através de uma planilha Excel, mas você tem um gerenciamento a respeito disso. Então, o ideal é sempre que as empresas elas busquem fazer o registro. Seja, por exemplo, através do registro de logs. Tem várias formas de você estar gerenciando isso. O consentimento, ele é a regra para o tratamento de dados pessoais? Não, ele não é a regra, gente. O consentimento é apenas uma das hipóteses que possibilitam o tratamento de dados pessoais. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. E isso pode gerar uma certa instabilidade. Então, o consentimento, ele vai ser a base legal utilizada para o tratamento dos dados apenas quando realmente necessário, quando não houver a possibilidade de você utilizar as outras 9 bases legais, uma das outras 9. E sobre o consentimento, ele sempre vai ter que ser anterior ao tratamento de dados, então ele tem que ser prévio, ele deve ser livre, não pode ter aqui um vício de consentimento, uma coação, ele deve ser de fato informado e inequívoco, você tem que passar as informações a respeito do tratamento desse dado pessoal.
ele tem que estar também vinculado a uma finalidade específica e determinada. Se você mudar a finalidade, você precisa informar o seu titular de dados e então renovar o consentimento com ele. O consentimento, ele tem que ser opt-in e tem que ser granular sempre que possível. E para exemplificar isso, eu coloquei uma imagem aqui para vocês. O que é o opt-in? Quando a pessoa ela abrir essa página aqui de configurações de privacidade, por exemplo, tem que estar tudo desabilitado e ela tem que marcar o verdinho, ela tem que dar o ok. Eu quero o meu tratamento de dados para esta função específica. E o que é um consentimento granular? É você realmente dividir esse consentimento. Eu quero fornecer apenas para 3 itens, o restante eu não quero. Então, você não trabalhar com uma requisição de consentimento, você trabalhar ela em partes. Isso é um consentimento granular. E aqui eu coloquei para vocês que esse tema correlacionado ao consentimento, de que ele deve ser expresso, que deve ter essa questão destacada das demais cláusulas contratuais, também já estava prevista lá no Marco Civil da Internet. Quando que é possível o tratamento de dados pessoais? Nós sempre vamos ter que tratar aquele dado pessoal vinculado a uma base legal. A primeira base legal é o consentimento. Por exemplo, quando eu falo aí do marketing. Eu quero fazer o meu cadastro na newsletter do site X. Eu fui lá e dei o meu consentimento para que o site X entre em contato comigo, me mandando, então, informações a respeito da empresa, de questão de divulgação de cursos e demais informações. Agora, segunda hipótese, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O que é isso? Pense o seguinte, quando você vai contratar um novo empregado na sua empresa, tem muitas informações que você tem que coletar, não porque você, empresa, deseja fazer isso, mas por quê? Porque é obrigatório por lei. Então, quando se tratar desta situação, você está o quê? Cumprindo obrigação legal. E você coloca isso lá na tua planilha. Esses dados aqui foram coletados por obrigação legal. Com relação à terceira hipótese, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos. Gente, pensa o seguinte, as universidades, as escolas estão trabalhando atualmente no regime remoto de aula para os alunos. Por quê? Por causa de uma execução de políticas públicas. Não porque as instituições desejam, mas sim por causa de uma situação emergencial que acabou acarretando, então, em uma política pública, que por causa da segurança, neste momento, que ainda não foi, então, finalizado o processo de vacinação da população, é necessário ficar no sistema remoto. E por quê? Como que a instituição vai justificar isso? Com base em uma execução de política pública. Quarta hipótese, para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Pega aqui o órgão de pesquisa do Butantan. Esse órgão de pesquisa, ele não tem um fim comercial. Ele tem o objetivo, então, de desenvolvimento de pesquisas propriamente, pesquisas correlacionadas ao âmbito da saúde. E sempre que possível, é aconselhado que esse tipo de órgão
realize o tratamento dos dados pessoais de forma anonimizada. Por quê? Toda vez que um dado ele se torna anonimizado, você não consegue mais identificar ou tornar identificável aquele titular de dados. Então, quando a gente fala em dado anonimizado, não se aplica LGPD. Por quê? Porque este processo técnico realizado, ele impede que você consiga, então, estar correlacionando aquela informação a um titular de dados. Sempre que possível, os órgãos de pesquisa vão tentar utilizar essa modalidade. Próxima hipótese, quando necessário para a execução de um contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Então, quando nós estamos falando aqui de um contrato que está sendo firmado entre um advogado e o seu cliente para que ele possa ajuizar uma ação judicial de família, por exemplo, por que ele vai solicitar aquelas informações, aqueles dados pessoais para o cliente? Para a execução do contrato. Vamos colocar aqui que no contrato foi firmado, por exemplo, que o cliente deseja entrar com uma ação de alimentos. Então, você vai pegar todo aquele acervo de dados pessoais com o fim de execução de contrato. Além disso, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. O que é isso aqui? Pensa o seguinte, quando você vai entrar com um processo judicial, você precisa da autorização da outra pessoa para que você junte aqueles dados pessoais no processo? Não. Então, pensa no caso da empresa. A empresa, ela já encerrou o contrato de trabalho com um determinado empregado. Esse empregado, ele foi demitido por justa causa. E, no caso, a empresa deseja entrar com uma ação judicial, pedindo aí danos morais, danos materiais também, por determinada ação que aquele empregado realizou durante o contrato de trabalho. Bom, a empresa tem que pedir o consentimento desse ex-empregado para estar entrando com essa ação, para estar utilizando esses dados pessoais do ex-empregado? Não. Por quê? Porque se trata de um exercício regular de direitos em processo judicial. Próxima hipótese, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Pensa no seguinte caso, uma determinada pessoa está perto de você e de repente ela passa mal, cai no chão, apaga. Você, para tentar dar um auxílio para essa pessoa, você vai olhar na bolsa dela, vai olhar na carteira dela, qual é o nome dela, ou então qual é o nome dos pais, para que você possa estar entrando em contato com alguém e ter aí mais informações, por exemplo, para informar a família que essa pessoa está sendo levada para o hospital. Por quê? Porque é uma situação de proteção da vida. Sempre quando a gente fala dessa hipótese, a gente está falando de uma situação emergencial. Agora, quando a gente fala de tutela da saúde, é diferente. A tutela da saúde trata-se de um procedimento de tratamento de dados pessoais que vai ter que ser realizado propriamente por profissionais da saúde ou por entidades sanitárias. Então, toda vez que a gente fala em tutela da saúde, a gente está falando em atividades que são constantes, como, por exemplo, você agendar uma consulta em determinada clínica. Quando você agenda a consulta naquela clínica e você vai até a consulta, então, para que aquilo se efetive, o que está ocorrendo?
o seu tratamento de dados, ele vai estar com base na tutela da saúde, porque esse tratamento vai ser realizado por um médico, por um profissional da área da saúde. Próximo, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto, então, no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Bom, pensa aqui comigo. Interesse legítimo do controlador. É um pouco aberto isso. Ao invés de controlador, pensa interesse legítimo da empresa, para ficar um pouco mais nítido. Agora vamos pegar um exemplo prático. A sua empresa vende apenas um produto. A sua empresa, ela é focada na venda de camisetas. Você faz todo tipo de camiseta personalizada. Essa é a sua empresa. E você já tem vários clientes cadastrados lá para receber e-mail marketing, com o consentimento desse pessoal. No entanto, agora a tua empresa, ela está numa nova fase, a tua empresa ela está crescendo. E com esse crescimento, você ampliou o tipo de produto que você trabalha, que você oferece para o seu cliente. Além de camisetas, agora você também faz bonés personalizados. Então, assim, você ainda trabalha com essa questão de personalização, mas agora você também faz bonés personalizados. Então, você consegue enxergar aqui que tem uma relação entre os produtos, por mais que é um novo produto, porque antes, quando você pegou o consentimento daquele teu cliente para encaminhar e-mail marketing, ele achava que você só trabalhava com camisetas. Mas e agora? Como que você vai fazer para mandar um e-mail marketing para ele oferecendo os bonés que você agora está trabalhando? Você vai mandar este e-mail, como ele tem correlação com o outro produto, você vai mandar este e-mail baseado, então, no interesse legítimo da empresa, porque tem correlação entre estes produtos, tá? Então, sempre tem que ter essa relação. Não pode estar ferindo liberdades fundamentais do titular de dados, não pode envolver o tratamento de dados pessoais sensíveis, tem que ter ali uma finalidade específica e imediata, não pode ser por uma coisa futura, tá? Tem que ser realmente algo concreto, porque, ó, a empresa ela já está trabalhando, fornecendo esse outro produto. É algo concreto. Tá? Você precisa entrar em contato com o teu cliente e avisar aquilo. É algo imediato. Outro ponto também aqui, gente, você sempre vai ter que estar sopesando se o teu titular de dados, o teu cliente, ele gostaria de receber esse contato, essa informação. Se você acredita que realmente o teu cliente ele teria interesse em receber essa informação, você está dentro dessa hipótese de tratamento. E a última hipótese, a última base legal aqui para tratamento de dados pessoais é a proteção do crédito. O maior exemplo aqui que a gente tem de análise de dados pessoais no caso de proteção do crédito é quando você vai até um banco, você está então solicitando uma análise para ver se vai ser ou não fornecido para você um financiamento do valor X para que você possa comprar um determinado bem, no caso, ali pode ser um apartamento. E aí, o que o banco vai fazer? Ele vai analisar dados pessoais seus com base na proteção do crédito. Essa primeira análise vai ter essa base legal. Agora, quando você vai fechar o contrato com ele, ele vai solicitar outras informações, outros dados pessoais, com base em qual hipótese? Na execução de contrato. Já muda qual é a base utilizada, porque antes ele só estava avaliando se ele ia te fornecer ou não financiamento.
Quando ele diz que sim, posso te fornecer o financiamento, e você também concorda, fala, beleza, então vamos fechar o contrato. Aí vocês vão para um outro momento. Então, toda vez que a gente for analisar a LGPD, ela tem que ser por momentos, por finalidades. E tem uma coisa muito importante. Toda vez que a gente for realizar o tratamento de dados pessoais sensíveis e a nossa base legal para o tratamento for legítimo interesse, então são duas coisas diferentes. Tratamento de dados pessoais sensíveis é uma coisa. E quando a gente utilizar a base legal de tratamento, que é o legítimo interesse do controlador. Nessas duas hipóteses, que são coisas diferentes, você tem que estar gerando um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que é esse relatório? Tá? Então, ó, tem situações específicas que requerem esse relatório. Você vai ter que gerar uma documentação, onde você tem de forma detalhada quais são os processos de tratamento de dados pessoais que você está realizando, que pode gerar riscos aos direitos fundamentais e às liberdades civis daquele cliente, por exemplo. E além disso, quais são as medidas, as salvaguardas, os mecanismos que a tua empresa tem para mitigar riscos envolvendo dados pessoais. Então, você vai ter que ter esse controle de sempre que você tratar dados pessoais sensíveis, ou você está utilizando a base legal de tratamento, que é o legítimo interesse do controlador, gerar este relatório de impacto. Agora a gente vai falar quem são os agentes de tratamento de dados. Por que é importante isso? Porque a lei traz para nós que nós temos 2 agentes de tratamento de dados. Vamos lá. O primeiro deles é o controlador. O controlador vai ser a pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, pensa o seguinte, eu sou uma empresa que trabalha com a venda de roupas femininas. Eu sou controladora de dados. Se eu sou, por exemplo, uma indústria de peças para veículos, essa indústria de peças para veículos é o quê? Controladora de dados. Por quê? Toda vez que a gente falar quem é o controlador, a gente está falando geralmente da empresa. Olha, a empresa X é a controladora. Por quê? Porque a empresa é que decide como que aqueles dados eles vão ser tratados dentro dos setores da empresa. Por exemplo, a empresa X, que é essa indústria de venda de peça de veículos, ela define para o seu setor de RH como que vai ser tratado esses dados. Ela define para o pessoal do marketing como vai ser tratado esses dados. E toda vez que ela contratar um serviço terceirizado, vamos pensar o seguinte, essa indústria, vamos colocar um exemplo aqui, que ela não tem o serviço de marketing e publicidade dentro da empresa dela, que ela contrata esse serviço terceirizado. Então, a empresa de marketing vai estar realizando o tratamento dos dados pessoais dos clientes, porque daí essa indústria vai ter que encaminhar para ela o nome dos seus clientes, vai ter que encaminhar para ela o e-mail dos seus clientes. Quando a indústria está encaminhando esses dados pessoais dos clientes, não são dados empresariais, dados pessoais dos clientes para fazer ali um marketing
uma campanha que seja desejando um Feliz Natal, ou então até mesmo ele está passando os dados para essa empresa de marketing dos funcionários, para que daí a empresa de marketing encaminhe e-mail para os funcionários sobre, por exemplo, ali desejando Feliz Páscoa, mas assim, ela precisa de dados. E esses dados pessoais, eles vão ser tratados pela empresa de marketing, mas aqui nesta relação, esta empresa contratada terceirizada, ela é considerada operadora. Por que ela é considerada operadora? Porque ela não faz parte daquela empresa, ela é uma empresa terceirizada, mas ela vai estar realizando o tratamento de dados pessoais em nome da empresa controladora. Então, quem decide como que vai realizar o tratamento é a indústria. Como que vai ser dado o tratamento dos dados pessoais dos funcionários? A indústria decide e encaminha, então, para a empresa de marketing, que vai ser a operadora. Vai estar realizando esse tratamento de dados em nome da indústria. Nesse caso, é muito importante que as empresas elas parem para fazer uma análise de quem são os seus fornecedores terceirizados e fazer um aditamento de contrato com esses fornecedores terceirizados. Por quê? Entrar em contato e perguntar de fato se essas empresas estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, de que maneira, quais são os mecanismos administrativos e mecanismos também de segurança que estão sendo aplicados. Você informar isso. Por quê? Se acontecer um incidente de vazamento de dados pessoais destes funcionários, desta indústria, quem vai ser responsabilizado? Em regra geral, essa responsabilidade ela vai ser solidária. Tanto a empresa de marketing vai ser responsabilizada quanto a indústria. Então, em regra geral, ocorre isso. A lei traz para nós algumas exceções, mas isso vai ser analisado diante do caso concreto, das provas que forem apostadas, então, dentro de um processo tanto judicial quanto administrativo. E temos uma outra figura, o encarregado de dados, também conhecido como DPO. O que é um encarregado de dados, gente? Eu enxergo o encarregado de dados como sendo a pessoa responsável dentro da empresa por trazer ali um norte de proteção de dados e uma posição de fiscalização de como que está sendo aplicada essa proteção de dados. A lei traz aqui para nós algumas das atividades desse encarregado de dados. Primeira delas, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestando esclarecimentos. Então, pensa o seguinte, essa indústria, ela tem um encarregado de dados, e aí eles têm um canal lá no site deles, ou então por telefone, eles têm um canal no site indicando o telefone, indicando o e-mail de contato, caso o titular de dados tenha alguma solicitação, alguma dúvida sobre como que os seus dados pessoais estão sendo tratados. Por exemplo, para entrar em contato com a empresa requisitando que os seus dados sejam atualizados, porque ele não está conseguindo fazer isso diretamente no site. Às vezes, o acesso dele foi bloqueado e ele precisa atualizar aquelas informações ou simplesmente ele quer entrar em contato com a empresa para saber quais dados pessoais dele estão sendo tratados pelaquela organização. Ou então ele quer requerer a eliminação dos seus dados pessoais, que seja parado o tratamento dos dados pessoais por aquela empresa. Tudo isso você tem que ter um canal de comunicação. Então, utiliza aquele e-mail que você tem. Se você tem um site, você pode estar colocando um e-mail, um telefone de contato.
Se você não tem, coloca isso, essa informação na tua empresa mesmo, nos contratos que você tem com os clientes, informa isso. Mas você tem que ter algum meio de aceitar essas reclamações e comunicações. Outro ponto que o encarregado de dados vai estar atuando, ele vai receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vai adotar as providências cabíveis. Então, o que é isso? Toda vez que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela for entrar em contato com aquela empresa, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no site da empresa, vai ver quem é o encarregado e vai entrar em contato com ele, fazendo então uma solicitação, por exemplo, que seja encaminhado no prazo de 15 dias o relatório de impacto à proteção de dados. Ele vai entrar em contato com quem? Com o encarregado. Próximo ponto, o encarregado ele vai ter esse papel de orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E aqui eu indico que você oriente, então, os funcionários e oriente os terceirizados que atuam dentro daquela organização, para que você realmente leve uma questão de conscientização e conhecimento sobre proteção de dados para dentro daquela organização na prática. O encarregado de dados, ele não tem esse dever de trazer um treinamento, mas ele vai trazer as ideias de como que pode ocorrer uma conscientização, que tipo de treinamento é ideal para a organização, se tem que ser um treinamento esporádico, se tem que ser um treinamento presencial, online, mas de alguma forma tem que ser passado essas informações. E ele que vai estar orientando os funcionários. Se um funcionário da tecnologia da informação, um funcionário do RH tiver alguma dúvida relacionada à proteção de dados, eles vão procurar o encarregado para estar verificando. É ele que vai passar fiscalizando nos setores, ver se de fato todos os setores da empresa estão respeitando as normas de LGPD. E aí é muito importante que a empresa ela tenha as suas políticas, a sua política de proteção de dados, o seu código de conduta, a sua política de segurança da informação e outras políticas, como, por exemplo, até mesmo a política de mesa limpa, para que você evite, no caso funcionário, né, deixar documentos pessoais em cima da mesa dele de forma desnecessária. Quando, por exemplo, ele vai embora para casa, ele tem que guardar aqueles documentos, não deixar em cima da mesa. Ele vai ter que ir até o local de arquivo, deixar então aqueles documentos em um local seguro, para que daí ele possa ir embora, encerrar o expediente dele. Isso tem a ver com a política de mesa limpa, de você não ter post-it colado no computador do funcionário com a senha de acesso, com o login. Então, tudo isso é a empresa que tem que trazer. E o encarregado de dados vai estar juntamente aqui trazendo essa orientação. E, além disso, aí o controlador, no caso o órgão público ou a empresa, vai poder estar determinando outras atribuições ao encarregado de dados. Mas então, resumindo, o encarregado de dados, também conhecido como DPO lá fora, ele tem qual papel? Ele está correlacionado à proteção de dados dentro da instituição, e ele tem aqui um caráter relacionado à autonomia. Ele vai estar sempre respondendo para o cargo mais alto de direção daquela empresa. Por quê? Porque como ele tem esse caráter fiscalizador, ele tem que responder, então, para quem tem uma maior competência, trazendo todas estas informações. Tudo que o encarregado de dados ele fizer dentro da organização tem que estar devidamente registrado. E ele não vai trazer só coisas boas, ele vai trazer muitas informações de coisas que precisam ser modificadas dentro da instituição. E aí você pode estar se perguntando, tá bom,
Mas e com relação a essa nova função, encarregado de dados pessoais? A lei traz que eu preciso ter algum curso específico, eu preciso ser da área de tecnologia da informação, eu preciso ser da área jurídica? Não. Até o momento não temos nenhuma informação a respeito disso, de requisitos prévios por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No entanto, já tem alguns cursos que abordam esses conteúdos, tem algumas certificações que esse profissional ele pode estar tirando, certificações da IAPP, certificações da Exim. Então, aí vai de se aquele profissional ele quer realmente seguir, investir nesta função. E aqui, passando, então, vamos falar sobre as sanções administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá vir a aplicar. Como eu comentei com vocês, essa questão aqui das sanções ainda está tendo uma discussão sobre a partir de que data que essas sanções vão poder ser aplicadas. No momento agora, está previsto que é a partir de agosto desse ano, mas vamos aguardar. Olha só, o artigo 52, ele coloca que os agentes de tratamento de dados, no caso controlador e operador, em razão de infrações cometidas, então, ao desrespeito das normas previstas na LGPD, eles ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas que poderão ser aplicadas pela ANPD, por nenhum outro tipo de órgão, tá? Esse daqui é exclusivamente pela ANPD. Primeira hipótese, advertência, com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. O que é advertência, gente? É um primeiro contato que a ANPD tem com aquela empresa e ele vai te advertir, olha, você não está aqui com um programa de segurança da informação necessário, de fato, que traga essa proteção de garantir que você, a tua instituição, não vai ter um acesso indevido. Você não tem ainda esse controle de acesso propriamente dos funcionários. Aquele funcionário do RH, do departamento pessoal, somente esses funcionários vão ter acesso às informações que dizem respeito aos funcionários da empresa. Você ainda no sistema que você tem operacionalizando na tua empresa, não consegue garantir isso. Então, eu te dou um prazo aqui para você arrumar essa situação de 60 dias, por exemplo. E aí a ANPD vai entrar em contato com você novamente, terminando esse prazo, para ver se você adotou as medidas corretivas ou não. Próxima possibilidade é multa simples. E aqui o que se espera da ANPD é que, primeiramente, ela entre em contato com a empresa trazendo uma advertência. E aí, se você não adotou as medidas corretivas, então ela te aplique uma multa. Essa multa simples, ela pode ser de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, sempre analisando o último exercício, excluídos os tributos, limitado ao total de 50 milhões de reais por infração. E aqui já tem um projeto de lei para retirar essas duas palavrinhas, por infração. Por quê? Porque a ideia deste projeto de lei é que a ANPD, ela analise as infrações cometidas por aquela empresa num todo, num conjunto, para que daí ela imponha uma multa e não por infração, porque isso poderia, então, acabar sendo muito prejudicial para as empresas. Além disso, é possível a aplicação de multa diária, observado aquele mesmo limite de valor. A publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. A publicização, gente, é muito negativo para a imagem da empresa. Porque quando uma empresa ela sofreu
um vazamento de dados, ela sofreu um incidente envolvendo proteção de dados e isso vai a público, isso, querendo ou não, trabalha a questão de quebra de confiança que o cliente tem com aquela empresa. Então, cada vez mais a gente tem visto vazamentos de dados, N situações de empresas grandes, e isso, querendo ou não, te inibe de você se tornar cliente ou de você continuar sendo um cliente daquela empresa. O bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Então, pense o seguinte, vamos dizer aqui que a tua empresa teve bloqueado os dados pessoais dos funcionários. Esses dados pessoais dos funcionários vão ficar bloqueados até que ocorra a regularização. Outra hipótese é a eliminação dos dados pessoais a que se refere àquela infração. Olha como que isso daqui pode ser sério, gente. Você tem que eliminar esses dados pessoais da sua nuvem, por exemplo, do seu banco de dados da empresa. Isso pode prejudicar muito a tua atuação empresarial. Pense o seguinte, você não tem o consentimento dos teus clientes para que você possa estar mandando e-mail marketing para eles. Então, a NPD vem aqui e coloca essa imposição de eliminação dos dados pessoais. De você eliminar todos aqueles e-mails cadastrados. Isso aqui pode ser muito prejudicial. E nós temos essas 3 últimas hipóteses aqui de sanção. Essas 3 últimas modalidades, gente, elas só vão ser aplicadas se alguma das outras modalidades já foi aplicada, tá? Elas são aplicadas em último caso. Por quê? Porque elas são muito sérias. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, podendo ser prorrogável por igual período. A suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais ou a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Um ponto relevante que eu coloco aqui para vocês é que quando a gente fala de órgãos públicos com relação à possibilidade de sanções pela NPD, nos órgãos públicos não é aplicável as multas. Para os órgãos públicos não se aplica as sanções de multa, aplica todas as outras, menos a de multa. As sanções, então, pecuniárias não vão ser aplicadas. E além disso, né, muitas pessoas, assim, muitas empresas, eu tenho entrado em contato, o pessoal tem deixado mais para frente essa questão de estar se adequando à LGPD. Isso pode ser muito negativo para aquela empresa. Por quê? Porque, gente, você não tem que se preocupar somente com a aplicação de multas pela NPD. Você tem que se preocupar que o maior fiscalizador da proteção de dados é quem? É o titular de dados, somos nós, cidadãos, são os teus clientes, os teus funcionários. Então, aqui pode ocorrer a responsabilização judicial daquela empresa, que vier, então, a desrespeitar a LGPD, a desrespeitar os direitos conferidos ao titular de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa empresa, além de responder perante a NPD, ela pode responder judicialmente no âmbito civil, no âmbito trabalhista, no âmbito criminal. Isso vai depender muito do caso concreto. E para que vocês consigam enxergar isso, eu coloquei aqui um processo bem atual que ocorreu. Foi o seguinte caso: uma empresa do ramo imobiliário, tá, que trabalha aqui com um contrato de aquisição de empreendimentos imobiliários, ela fechou um contrato com o cliente. Só que ela fechou o contrato com o cliente apenas para a aquisição daquele empreendimento imobiliário. Vamos colocar aqui no nosso exemplo que seja um apartamento. E aí, essa empresa,
Quando ela foi jogar essa informação lá no sistema dela, não houve o respeito à finalidade, ao princípio da finalidade específica, explícita e informada ao seu titular. Por quê? Porque essa empresa acabou compartilhando os dados pessoais desse cliente com outras empresas parceiras dela, mas que são estranhas àquela relação contratual firmada. E aí essas empresas começaram a entrar em contato para vender outros itens, como, por exemplo, um arquiteto, o cara que faz ali o acompanhamento para a tua casa, de colocar rodapé, colocar piso. O cara da cerâmica começou a entrar em contato, e aí essa pessoa se questionou: puxa vida, da onde que eu estou recebendo essas ligações, esses contatos, se eu não entrei em nenhum momento em contato com essas outras organizações, com essas outras empresas? Eu nunca passei o meu telefone, nunca passei o meu e-mail para esse arquiteto, para essa empresa de imóveis. Como que eles estão entrando em contato comigo? E aí ele decidiu, então, ajuizar uma ação contra a Cyrela. E, gente, ele ganhou essa ação na justiça. E ele foi condenado, então, aqui a Cyrela foi condenada a se abster, a não repassar os dados desse cliente a terceiros. Por quê? Toda vez que esse cliente ele recebeu um contato indevido de empresas parceiras da Cyrela, vai ocorrer aqui o pagamento de multa de R$300, e além disso, a Cyrela ela foi condenada ao pagamento de danos morais em R$10 mil. Aqui foi um cliente. Só que agora eu trago um questionamento para você. Pense o seguinte: um cliente. Quantos outros clientes podem estar ajuizando uma ação contra esta empresa? Isso pode acabar sendo muito prejudicial. Questão de publicidade da empresa, questão de credibilidade perante o mercado e até mesmo a questão financeira. Então, é algo para a gente pensar. Esse era o conteúdo que eu tinha para trabalhar com vocês. Era esses conceitos gerais a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, para que vocês, então, comecem a ter essas noções, essas ideias sobre esses conceitos basilares, e a partir daqui possam buscar ainda mais conhecimento sobre esse assunto. Agradeço a todos vocês. Vamos abrir agora, então, para as perguntas. Somente as multas estão suspensas até agosto de 2021? Isso mesmo, apenas a aplicação de multas. Essa foi a única parte da lei que acabou sendo prorrogada para agosto de 2021. Essa autorização do cônjuge deverá ter assinatura reconhecida ou simples? Olha, isso vai ficar muito a critério da empresa, mas pode ser uma autorização simples, de você encaminhar esse documento, então, para o cônjuge, né, entregar para o esposo, para a esposa, autorizando o tratamento de dados para concessão, então, daquele benefício relacionado ao plano de saúde, ou então a um plano odontológico, porque não é um dado seu, né? É um dado de um terceiro, então o terceiro tem que autorizar. Acabou saindo aqui a pergunta, deixa eu ver. Como ficam as empresas no caso de dados antigos, anteriores à LGPD? Então, a pergunta em si ela é muito ampla, depende de um caso concreto, tá? A gente tem que analisar na situação concreta se lá atrás, em algum momento, como que foi pego esse dado? Ele está vinculado a um contrato? A pessoa, de alguma forma, deu um consentimento? Não deu? Se você precisa, nesse momento, tratar aquele dado com base no consentimento, você analisou que você não tem esse consentimento,
Então, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que entrar em contato com esse teu cliente e revalidar, pegar este consentimento com ele. Seja através de telefone, seja através de e-mail, mas sempre tem que analisar a situação concreta da empresa em si. Como que foi pego aquilo? Foi com base num contrato? Não foi? Foi um contato verbal e você acabou ficando com aquelas informações? Qual que é a finalidade? Tem que especificar um pouco melhor. Se eu utilizo informações coletadas por terceiros, como o Google ou Facebook, no meu site, qual a minha responsabilidade sobre estes dados? Olha, então assim, você tem que observar o seguinte: quando você usa dados pessoais, você tem que sempre observar qual é a finalidade. E não significa, por exemplo, que só pelo fato daqueles dados pessoais estarem públicos, que eles podem ser utilizados para uma finalidade diferente daquela que o usuário tinha no momento que ela expôs aquele dado. Pensa no seguinte: quando você está no Facebook, você pode colocar informações suas no Facebook, por quê? Porque você quer compartilhar aquelas informações com a sua rede de dados, com a sua rede de contatos. Agora é diferente do LinkedIn. O LinkedIn, ele tem um objetivo profissional. Esse é o objetivo da rede. Então, quando você entra lá no LinkedIn e a pessoa colocou um e-mail para contato, ela colocou o link do currículo Lattes dela, ela deu aquelas informações, você vai poder, por exemplo, como empresa, estar utilizando aqueles dados do LinkedIn para oferecer uma vaga de emprego para ela, porque essa é a finalidade correlacionada. Agora, por exemplo, se a pessoa disponibilizou no Instagram ou no Facebook o número de telefone ou o e-mail dela, você tem que ver com que finalidade que você está utilizando isso. Se você está pegando esse e-mail do Facebook, do Instagram, ou então esse número de telefone para colocar esse contato no seu cadastro de e-mail marketing, isso está incorreto. Por quê? Porque essa pessoa ela não disponibilizou essa informação na rede com essa intenção de receber e-mail marketing. As adequações que a LGPD exige dentro de uma empresa, por exemplo, precisa ser feito por um profissional do direito ou basta ter conhecimento na LGPD? Então, não temos nenhuma regra a respeito disso, Emanuela. O que acontece? Você, querendo ou não, você vai ter que ter um conhecimento, e de preferência um conhecimento profundo a respeito da LGPD, mas é indicado que você tenha outros conhecimentos também, que você conheça de compliance, de um básico de relações trabalhistas, se você vai atuar na LGPD, adequando, por exemplo, um apoio de suporte ao RH, ao departamento pessoal, que você conheça um básico de segurança da informação. Então, assim, não temos um aspecto fechado sobre qual profissional que vai estar atuando com a LGPD. Na prática, o que nós temos visto são profissionais do direito atuando com a LGPD, profissionais de compliance, profissionais de segurança da informação. Mas ambos têm que ter vários outros tipos de conhecimento aí de outras áreas para poder estar atuando. Em relação ao tratamento, quando a empresa coleta os dados sem uso de formulário, quando o cliente fala as informações no balcão e o atendente anota os dados, teria alguma sugestão? Acho que continua, né? Para registrar o consentimento a respeito do uso desses dados, você já tem um formulário pronto. Tenha você um formulário pronto. Ao invés de você pegar esses dados de maneira totalmente informal e não ter um registro, crie você como empresa um registro disso. Você tenha um formulário simples. Quais são as informações necessárias
para que você pegue, colete ali naquele momento do teu cliente no balcão. E aí já deixa uma caneta do lado, ele preenche, pronto, passou ali o consentimento, você registra esse documento. Você tem que ter formas de registro, tá? A gente tem que sair dessa informalidade, porque se você for realizar um tratamento de dados com relação àquelas informações que foram passadas ali no balcão, se depois esse cliente ele entra em contato com você pedindo algum dos direitos que estão elencados na LGPD, como que você vai saber dizer para ele quais foram os dados coletados, quem que coletou, você ter esse registro na tua empresa de quem que coletou. Então, a empresa tem que se preocupar muito com essa questão de registro das operações. E os dados que supostamente vazaram do Serasa, até hoje não teve indiciamento real. Esse caso a gente tem que aguardar, né? São mais de 220 milhões de dados pessoais que acabaram sendo vazados. Nós vamos ter que aguardar terminar de ocorrer as investigações, tá? Ainda não teve o indiciamento, mas estão ocorrendo investigações para averiguar o caso, a situação concreta, o que aconteceu na prática. A faculdade tem intenção de criar um curso de extensão em LGPD? Tenho interesse em fazer o curso e suas devidas certificações. Legal, Francisco, já fica aqui, então, uma sugestão para a faculdade, tá anotado, vamos passar essa sugestão, fazer um curso, então, de extensão de LGPD. Atualmente, eu já posso pedir para uma empresa retirar os meus dados de cadastro? A Claro fica me ligando toda hora, me oferecendo um plano. Já liguei para eles para bloquear, mas só desligaram. Então, também passo por essa situação, Christian, sei bem como que é. Infelizmente, nós ainda estamos em um processo. Por quê? Para que a gente consiga instaurar uma cultura de algo na nossa sociedade, já foi comprovado que leva em torno de 20 a 30 anos, mas não desanimem, porque pensa, agora que o nosso CDC ele fez 30 anos. E agora que nós estamos vivenciando um exemplo de que as pessoas realmente têm conhecimentos. Quais são os seus direitos como cidadão, como consumidor? A mesma coisa vai ocorrer com a proteção de dados. Aos poucos, as empresas elas vão se adequar. Por quê? Porque vai começar um número muito grande de ações judiciais, vão acabar sendo interpostas. Ações judiciais, muitas vezes, correlacionadas a questões de consumo também. E outras áreas, né? Mas essa questão de você pedir que os seus dados eles não sejam mais tratados por aquela determinada empresa, sim, é plenamente possível, tá? Então, assim, eu já entrei em contato com algumas empresas que ligaram para mim e daí eu falei assim, primeiro ponto, eu quero saber como que você pegou os meus dados. Quem foi que te passou? Foi uma pessoa física? Foi uma outra empresa? Assim, geralmente é para eles terem no cadastro essa informação para compartilhar com você. Outra coisa, quais são os dados pessoais meus que você tem registrado no seu banco de dados? Você tem direito a saber isso. Outro ponto, você também pode pedir a cessação, que pare de ser tratado os dados, que aqueles teus dados eles sejam eliminados do banco de dados daquela empresa. Esse é um pedido que você pode requerer. E se ele não for atendido, de fato, você vai ter sim como estar ajuizando uma ação contra aquela determinada empresa ou então fazendo uma denúncia no site da ANPD. O site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já está funcionando e já está recebendo denúncias. Então, eu te indico que você entre lá no site e mande realmente este problema. Empresas que demonstram boas regras de compliance e governança de dados sempre têm vantagens em uma diligência da ANPD?
Esse é um ponto positivo, porque pensa, quando a ANPD ela entra com um processo administrativo contra aquela empresa, ela vai levar em consideração, antes da aplicação de uma sanção, vários pontos, como, por exemplo, se aquela empresa ela não é reincidente, ela é uma empresa primária, ela nunca passou por uma situação daquela, se ela é uma empresa que realmente está atendendo a todos os pedidos da ANPD, se é uma empresa solícita, se essa empresa ela tinha registrado essa questão de boas práticas, governança, compliance, isso tudo é favorável. Se essa empresa ela deu treinamento devido aos seus funcionários a respeito de políticas de segurança da informação, políticas de proteção de dados, tudo isso serve aí como questões, pontos, né, a favor daquela empresa. Não só perante a ANPD, mas também perante o Poder Judiciário. Eu venho já há algum tempo recebendo ligações o dia inteiro no meu telefone fixo. Eu não atendo, eles ligam no celular. As ligações nem são para mim. Como que eu faço para eles pararem de me ligar? Então, foi mais ou menos ali a situação acho que foi do Christian, que entrou aqui em contato também, mandando essa situação, acho que com relação à Clara. Gente, então, é necessário que você faça a denúncia. Faça a denúncia dessa empresa que está entrando em contato com você de maneira indevida no site do PROCON. Faça no Reclame Aqui. Faça também na ANPD, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se nada resolver, gente, então a única solução vai ser você entrar com uma ação judicial. E aí a empresa ela tem que fornecer essas informações de registro de telefone, essas ligações que foram, então, intermediadas para o seu telefone. Tá? Aqui, quando a gente fala de relação de consumidor, tem aquela questão de ônus da prova, né? Inversão do ônus da prova. Então, tem como você requisitar as informações à empresa, que ela apresente isso, porque a gente não tem como ter esse registro de todas as ligações que nós recebemos indevidas. Mas, primeiramente, tenta fazer essa reclamação. Também, se você ainda não tem o cadastro do programa Não Perturbe, eu tenho cadastro em todas essas modalidades de programa para que você não receba mais ligações indevidas. Mesmo assim, ainda tem algumas empresas que permanecem e aí a gente tem que acabar realizando uma denúncia a respeito daquela empresa. Prof, quando as operadoras entram em contato com serviços divergentes ou de outras empresas, este é um vazamento de dados? Deixa eu ver se eu compreendi bem isso aqui. Quando as operadoras entram em contato com serviços divergentes ou de outras empresas. Está falando sobre o compartilhamento de dados? Porque, assim, o compartilhamento de dados, ele tem que ser devidamente informado sempre para o nosso titular, para o nosso cliente. Vamos ver aqui, os dados de um ex-cliente poderá ser armazenado por quanto tempo? Se o contrato se extinguir, os dados também precisam? Então, aqui depende. Vamos pensar o seguinte, você tem no teu cadastro, você é uma empresa que vende roupa feminina, tá? Você é um e-commerce, você vende roupa feminina. E você coletou determinados dados pessoais da sua cliente, você está tratando esses dados pessoais, por quê? Porque ela é tua cliente. Então, você tem analisado lá, tem registrado quais são os logs, do que ela acessa na plataforma, o que ela gosta de ver mais, e com isso você indica, então, o tipo de produto ideal para ela. Você tem também registrado no teu login do teu e-commerce o nome dela completo, o endereço completo, o CPF para emissão de nota, você tem o telefone e você tem o e-mail. Por quê? Porque ela já comprou com você uma vez. Então, se ela já comprou com você uma vez, esses dados eles ficam registrados.
Enquanto ela for ali, digamos, a sua cliente, ela não entrar em contato com você, requisitando que você pare o tratamento de dados, você continua realizando aquele tratamento. Nesse caso específico que a gente está falando aqui, do e-commerce. Por quê? Em algum momento pode ser, por exemplo, que daqui a um ano ela entre de novo lá no seu site e fale, bom, o produto que eu tinha acabou estragando, eu quero comprar outro. E aí, quando ela acessa lá o site da sua empresa, já tem alguns dados dela. Por quê? Porque ela já fez cadastro. É diferente de ela entrar em contato com você pedindo a eliminação. Aí também o que você tem que analisar? Quando a gente fala de e-mail marketing, o e-mail marketing, toda vez que a tua empresa ela for encaminhar e-mail marketing para o cliente, ela tem que dar aquela opção de descadastrar, de não receber mais o e-mail marketing. Isso é obrigatório, tá? Porque é uma opção do cliente, é uma opção do teu titular. Aí tem N situações, por exemplo, quando a gente fala de tratamento de dados pessoais de funcionários, é diferente. Por quê? Por mais que se extingua a relação contratual de trabalho que foi firmada entre empregado e empregador, com o final desta relação, mesmo assim a empresa ela vai ter que guardar vários documentos, como por exemplo, os documentos relacionados ao FGTS, eles têm um prazo de manutenção por parte da empresa muito maior. Em regra geral, a maioria das documentações vão ter que ser guardadas pela empresa pelo prazo de 5 anos. Mas tem outros documentos que têm um prazo maior. Por isso que é importante que as empresas elas tenham uma política de descarte, uma política que fale sobre o tempo de retenção dos dados, por exemplo, uma política que tenha ali delimitado todo tipo de dado que é coletado do trabalhador, quanto tempo que tem que ficar armazenado no sistema, para que você possa, aos poucos, ir gerindo isso e ir, então, eliminando os dados que não são mais necessários o tratamento. Uma empresa que faz o cadastro e usa os dados de clientes, depois que ocorre o cancelamento, a empresa é obrigada a excluir esses dados se o teu cliente ele se descadastra, ele não quer mais que você utilize os dados dele para tratamento, então você tem que eliminar. Tá? São coisas diferentes. Por exemplo, por isso que a gente fala no consentimento granular. Quando ele descadastrou do e-mail marketing, da lista de e-mail marketing, você simplesmente não vai mais mandar e-mail marketing para ele. É diferente dos dados que você tem ali dele como cliente. Aí, se ele não quer mais, se ele quer a eliminação desses dados que você, empresa, coletou para fornecer um produto, para fornecer um serviço, aí ele tem que entrar em contato com você, pedindo essa eliminação, e aí você diz, então, você responde se vai ser possível aquela eliminação ou não, e em quanto tempo que você vai estar, então, realizando aquela requisição. Olha, eu vou eliminar os seus dados conforme requisitado no prazo de 15 dias. Mas tem que sempre analisar o caso concreto, o que mais envolve aquela situação. O que muda para os bancos e as suas relações de consumo? Então, esse questionamento é bem amplo, né? Assim, os bancos, por exemplo, para análise de concessão de empréstimo, eles vão estar utilizando a base legal de proteção de crédito. Quando eles forem firmar um contrato com o cliente, vai ser a base legal de execução de contrato. E daí tem outros aspectos que acabam influenciando, como, por exemplo, a LGPD, ela traz uma ideia de que você vai poder ter um pedido, um direito, né, de portabilidade dos dados. E quando a gente fala nesse pedido de portabilidade dos dados, é muito parecido com o que ocorre hoje já com relação às empresas de telefonia. Mas aqui entram os bancos. A gente fala do sistema de Open Banking, que é você poder, então, digamos que você tenha uma conta no banco X. Você tem a conta no banco X há 20 anos.
E isso é favorável para você. Por quê? Porque ali, se você quiser solicitar um financiamento, como você é um bom pagador, como você já tem um score de crédito muito bom perante aquele banco, você consegue vários benefícios. Mas agora você quer migrar para um banco digital, o Banco Y. E aí você está um pouco receoso de migrar para esse outro banco, por quê? Porque lá você vai ter que começar do zero. Mas com essa ideia do Open Banking, você não precisaria começar do zero, digamos, com limite baixo e tal. Você poderia levar as principais informações que você tinha de dados pessoais registrados no banco X para o banco Y, através, então, desse processo de portabilidade. Isso ainda está sendo melhor estruturado, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisa trazer um direcionamento para as instituições de qual vai ser o formato de arquivo, como que isso vai ser operacionalizado. Mas já é algo que está sendo estudado pelas instituições bancárias. Qual é o órgão, a entidade em nível nacional que centraliza atualmente a LGPD, tanto para fiscalizar como para gerir as ações nesse sentido? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Até indico que vocês acessem o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para estar conhecendo, então, um pouquinho mais. É bem interessante. Quando se fala em LGPD, é o mesmo que falar em Lei 12.737 de 2012. Não. A LGPD ela é uma lei de 2018. Essa legislação aqui que você citou é outra modalidade, tá? A LGPD ela é de 2018 e entrou em vigor no ano passado. CFTV em condomínios, os dados têm que ser armazenados e manipulados por empresas terceiras. Eu não sei aqui o que significa esse CFTV, mas com relação ao tratamento de dados pessoais por condomínios, os condomínios eles precisam sim, tanto os condomínios comerciais quanto os condomínios edilícios, eles precisam estar se adequando com relação à proteção de dados. Por quê? Porque eles realizam tratamento de dados pessoais. Então, é necessário, eles acabam coletando biometria para liberar acesso, eles acabam coletando diversas informações, às vezes até mesmo cadastro de visitantes. É importante que os condomínios eles verifiquem essa questão de estar adequados à LGPD, porque a grande maioria dos condomínios, eles acabam contratando também funcionários, e quando você realiza a contratação de funcionários, você está realizando o tratamento de dados pessoais. Aí tem que analisar, no caso concreto, se foi contratado direto pelo condomínio ou se foi contratado por uma empresa terceirizada, que no caso será a operadora, e tem aí uma responsabilidade solidária com o condomínio. Professora Bianca, muito obrigado. Aproveitei muito a sua palestra, acho que foi proveitoso para mim, para todos os alunos. Eu gostaria de agradecer novamente a sua participação, o seu tempo, a sua disposição para responder os questionamentos. Ao restante dos alunos que estão nos assistindo, agradeço também a participação, as perguntas, a colaboração dos senhores. Agradeço também aos professores que liberaram os alunos a participar das palestras aqui. Principalmente a professora Cassiana, que nos assistiu nos dois sentidos aí durante a palestra. E peço que os alunos aí sigam as orientações dos professores a respeito da sequência das atividades de hoje. Tá certo? Muito obrigado, professora Bianca. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite a todos.